Sejam muito bem-vindos à nossa 4ª temporada do nosso podcast Toque Tu, Margarete. Esse espaço, a gente traz pessoas que têm histórias interessantes, vivências e pessoas que têm características, assim, na minha opinião, sui generis, tá? Pessoas extremamente especiais. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui entrevistando a Juliana Firstein. Por favor, me ajuda aí. Fürstenau. Alemã, né? Isso aí. A Juliana, ela é formada em administração de empresa com ênfase em recursos humanos pela URGS. Ela já tem 28 anos de atuação na área de veículos e hoje ela está à frente da Sam Motors, que é uma empresa familiar com 33 anos de mercado. Uma concessionária autorizada da marca Kia e também Suzuki, que é de 2 rodas. Isso, né? é que a gente especifica porque Suzuki, como tem automóveis e tem motos, nós somos concessionários exclusivos 2 rodas, só de motos. Sim. Ela é uma profissional que traz o tempo todo inovação, ela tem muito conhecimento de marketing e representa muito a voz da empresa. Juliana, eu quero que tu me diga quem tu és. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, Margarete. Fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho que a gente se acompanha mutuamente aí há algum tempo e já tivemos boas conversas, boas conexões. Eu sou, então, uma profissional apaixonada pela administração de empresas, que foi a carreira que eu escolhi. Sou mãe de 2 filhos, sou esposa, atuo na gestão de uma empresa familiar também. Então, basicamente, os meus papéis são esses. E sou uma pessoa realmente muito aberta, assim, adoro aprender, adoro escutar histórias de vida, histórias de empresa. Inovação é uma coisa, assim, que surgiu até pelo meu meio profissional também, quando a gente teve uma virada muito forte ali em 2018, 2019, que o produto que a gente trabalha, que são os veículos, assim, mudaram completamente em termos de engenharia e de segurança, trouxeram muita inovação. Foi uma área que eu me vi apaixonada também. Então, tô sempre nessas conexões, assim, e também me considero uma pessoa muito aberta e mediadora para as interações entre gerações. Eu acho que hoje é um grande desafio que a gente tem, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, dentro das nossas empresas, essa integração das gerações. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma escuta muito ativa, tanto para as pessoas que chegaram antes de mim, quanto os que estão entrando no mercado agora. Basicamente é isso. Com certeza. Isso, nossa, tem um valor incrível, né? Por isso que eu falei que é sui generis, sabe? Sim. Juliana, conta pra gente um pouco, assim, da tua história. A gente falou um pouco nos bastidores sobre como que tu começaste a tua vida profissional e um pouco da tua vida pessoal. Conta um pouco pra gente aqui a tua história. A minha história profissional. Profissional. Tá ótimo. Eu brinco, eu já nasci dentro do mundo do automóvel. O meu pai hoje tem 84 anos, mas quando eu nasci ele já era executivo e sócio de uma concessionária de automóveis. Então, assim, a minha vida toda eu me criei ali dentro, e embora o ambiente das concessionárias, dos automóveis, não fosse algo muito atrativo e convidativo para as mulheres, eu sempre me vi ali dentro.
E aí eu comecei a fazer administração, escolhi esse curso justamente porque eu enxergava que eu tinha uma amplitude de trabalho, de possibilidades. Eu, desde os 16 anos, eu já tinha aquela vontade de casar, de me sustentar, e eu queria uma profissão que me desse essas oportunidades todas. E nesse sentido, assim, a administração fechou muito. Mas quando eu entrei na faculdade, foi bem um momento de transição do meu pai, assim, ele era executivo de uma empresa, mas a gente tinha um grande sonho familiar de ter uma concessionária de automóveis, até por a gente já ter vivido aquilo, e uma concessionária que fosse com capital 100% familiar. E ao longo desse período aí, quando eu estava no terceiro semestre da faculdade, eu estava até me encaminhando assim para uma coisa meio acadêmica. Eu estava dentro da empresa júnior da URGS, eu era bolsista de iniciação científica, sempre tive isso muito forte. O trabalho sempre foi um valor muito forte dentro da minha família. Então eu amanhecia às 7h30 da manhã na URGS e ia embora às 11 da noite, porque tudo que eu tinha de oportunidade lá dentro, eu procurava abraçar. E aí, quando eu estava no terceiro semestre, surge a oportunidade da minha família, do meu pai e do meu irmão, comprarem a Sun Motors, que é a empresa que a gente tem hoje. Ela foi fundada em 93, e aí a gente teve essa oportunidade familiar em 97. Quando surgiu isso, eu disse, bom, agora mudam-se os planos, né? Eu vou ter uma empresa para conseguir aplicar tudo aquilo que eu estou aprendendo aqui na faculdade. E aí que eu fui para Sun Motors. Eu comecei bem de mansinho, que nem eu digo, né? Eu comecei sem ter uma função fixa. O meu irmão já era o gestor ali dentro. Na época, o meu pai até era executivo de outra empresa. Foi uma transição familiar, assim, bem segura, né? Nesse sentido, assim. Então, quando eu comecei ali, eu ia, assim, atuando. Alguém faltava, alguém estava de férias. Então, eu passei pelo departamento de peças, eu passei pelo departamento de documentação de veículos, eu passei por todas as áreas. E isso eu digo assim que é uma grande bagagem que eu tenho, porque quando eu comecei a assumir mais a gestão, eu tinha noção de como que funcionava a operação de cada setor. Até que teve uma questão ali de reformulação dentro da empresa, que eu assumi a área financeira. Então, embora a minha formação em administração de RH, eu amo recursos humanos, eu acho que a gente não faz nada sem pessoas, é algo assim que sempre é muito latente dentro de mim. Eu acabei indo mais para a área administrativa financeira, por uma questão da empresa, e isso é uma coisa assim que eu sempre carrego comigo, assim, a questão das pessoas. Eu até brinco, na época, eu era muito jovem, eu tinha 20 anos quando eu assumi a área financeira, então eu andava assim de terninho preto, óculos, toda fechada, fazendo cara de má para conseguir impor respeito. Aí, ao longo do tempo, eu também fui me desenvolvendo e entendendo assim que eu podia ser eu mesma, né? Aí eu até brincava que era o primeiro financeiro sorridente que conheciam dentro das empresas, porque isso sempre foi uma característica muito forte minha, assim, a alegria, né? Isso é uma coisa que eu sempre procuro expandir bastante, me doar com tudo, colocar muito amor naquilo que eu faço. Juliana, mas quando tu estavas no curso de administração, a tua vontade primeira foi realmente dar uma ênfase mais em recursos humanos, né? Então é porque tu já tens como lastro, como base dentro de ti essa conscientização de que realmente as pessoas e as relações têm muita importância dentro de um negócio, de uma empresa, né? E sabendo da tua história, dos desafios que foram e que são para ti, dentro de uma empresa familiar, né? E tu sendo mulher, tá? Eu tenho muita clareza, tá? Dos desafios que tu passaste, tá? Mas eu tenho, porque eu já vivi isso, tá? Mas eu gostaria que tu falasse para o público quais foram as estratégias que tu usaste
para estar ao longo desse tempo todo e sempre de uma forma evolutiva, não sei se a palavra é essa, mas em ascensão, tanto pessoalmente quanto com relação à empresa. A gente que olha de fora, porque a gente não está dentro da empresa, Sim. a gente vê essa harmonia e essa evolução, e eu sei o quanto custa isso, não de dinheiro, gente, não de dinheiro. Então, assim, fala pra gente um pouco quais são essas estratégias para conseguir compor tudo isso e ter essa evolução. Bom, em primeiro lugar, eu acho bem importante destacar, assim, que é que nem tu comentasse, né, Margarete? É uma evolução constante. Constante. E à medida... Os desafios vão aparecendo. Os desafios vão aparecendo e a gente vai evoluindo também. Eu acho que Sim. Esse é o primeiro ponto, assim. A gente tem que ter uma humildade para entender que a gente tem que ir evoluindo ao longo do tempo. E cada momento te exige algo diferente. Por exemplo, assim, no meu início de carreira, eu brinquei com vocês, né, que quando me convidaram para vir aqui para o podcast, eu digo, olha, vocês vão chamar uma ex-tímida. No meu início de carreira, eu era muito tímida, porque eu estava num meio 100% feminino, muitas vezes eu era a única mulher. E não, eu 100% masculino. Oi? Tu disse 100% feminino. Feminino não, desculpa. Masculino. Um ambiente extremamente masculino, que muitas vezes eu era a única mulher. E eu não queria me posicionar ali no meio. Eu tinha medo, eu tinha receio do que aconteceria. Então, assim, isso foi uma das coisas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Como é que eu fui criando essa armadura? Eu acho que muito com base em conhecimento, em experiência. Eu sempre fui uma pessoa que busquei muito o aprendizado, né? E isso, assim, é uma coisa que vai te fortalecendo. Quando tu tem certeza daquilo que tu vai dizer, tu consegue te posicionar. Então, isso eu acho que é uma das coisas importantes que a gente nunca pode deixar de aprender. Sim. A gente sempre tem que estar... Eu vou te interromper um pouquinho, porque, como eu disse, a tua história é muito parecida com o que eu vivi também. Tá? Na minha opinião, vamos ver se tu concorda comigo. Não basta simplesmente tu aprender como que as coisas deveriam funcionar. Se tu não tens um autoconhecimento para tu entender como que esses aprendizados eles vão se fazer cumprir, né? Na relação contigo, tu não faz acontecer. Então, simultaneamente com os aprendizados, com o conhecimento, a gente precisa também se autoconhecer para conseguir dominar, não é a palavra, mas eu digo administrar isso. Tu concordas? Concordo em gênero, grau e número contigo. E justamente essa questão do autoconhecimento, ela é uma coisa que ela não aconteceu há 20 anos atrás, exatamente, há 10 anos atrás. Né? Então, assim, essa questão do autoconhecimento, ela é uma virada de chave muito importante. Sem sombra de dúvida, assim, para a gente se fortalecer, é o principal. O autoconhecimento que vai dando essa segurança da gente conseguir se posicionar nesses momentos, né? E além do autoconhecimento, eu acho que uma coisa que está muito atrelada ao autoconhecimento é a nossa essência. E eu acredito que sempre assim, quando tu entra um pouco em crise, ou quando tu pensa nessa questão de como é que eu vou me desenvolver melhor, tu resgatar os teus valores, no nosso caso, como a gente tem uma empresa familiar, tu resgatar os valores da tua família, isso é, assim, o segredo do sucesso, digamos assim, porque aí tu te sente realmente fortalecida para ter consistência naquilo que tu tá fazendo, porque muitas vezes é que nem tu comentaste, né? A gente vê, a gente tem acesso que aquilo ali é o que deveria acontecer, mas a gente não consegue colocar em prática, porque o colocar em prática exige um trabalho gigantesco que muitas vezes as pessoas não enxergam, as pessoas só enxergam o resultado final. Sim. Então, tu ter essa força, essa consistência ao longo do tempo, só quando tu tem uma essência muito forte
ancorada nos teus valores. Exatamente. Sabes que muitas vezes, e esse assunto aqui no meu podcast, ele é muito repetido, que é o autoconhecimento. Mas eu acho tão importante, porque muitas pessoas têm medo, eu não sei porquê, de olharem para dentro de si e ver quem realmente são, qual é a sua verdadeira identidade. E eu acredito que, se tu não sabes quem tu és, tu nunca vai conseguir nem saber quem é o outro, porque se tu não... E o que o outro quer. Então, muitas vezes, pessoas que têm essa dificuldade de se autoconhecer, elas fazem fantasias e destruições ao seu redor, porque elas pensam que algo que alguém está fazendo, porque tem a conscientização de que aquilo é melhor para o grupo, se vê, às vezes, sendo atingido, mas não é para atingir. É porque a pessoa não tem um autoconhecimento para entender que o outro está agindo para o melhor da coletividade, sabe? Parece algo assim tão básico, isso que a gente está falando, mas, gente, isso é extremamente importante. A gente vê, muitas vezes, impérios sendo destruídos por conta de algo tão simples, tão simples. No caso, assim, essa falta de autoconhecimento, né? Eu vejo que ela acaba fazendo a gente transferir a responsabilidade das coisas para as outras pessoas, né? A culpa é dos outros. Sim. Se eu não consigo olhar para dentro de mim, porque quando a gente consegue olhar para dentro de si... Cada um, né? Olhar para dentro de si. Quando a gente consegue olhar para dentro de si, não é que o outro está pensando não vai fazer diferença, não é isso, mas a gente sente que a gente está fazendo da melhor forma possível, a gente sente que a gente está sendo coerente e levando aquilo que a gente realmente pensa, aquilo que está dentro da gente, né? A gente expande aquilo. Então, eu acredito que isso seja uma coisa que realmente... é a virada de chave. Autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade. O que eu posso fazer para melhorar o coletivo? É aquilo que a gente vê muitas vezes, aquelas pessoas que têm situações que a gente pensa, nossa, como é que essa pessoa conseguiu passar por esse momento tão difícil? Como é que ela teve essa crise? E a gente não consegue agir em cima daquilo que já aconteceu, né? A gente não consegue voltar atrás. A gente tem uma situação nas mãos e que a gente precisa saber o que a gente vai fazer com aquilo ali a partir daquele momento. Exatamente, é isso aí. Juliana, me fala, assim, de alguma situação, não sei se pitoresca ou, assim, talvez mais desafiadora que tu passaste até aqui, porque a tua jornada não acabou. Né? A gente só vai terminar ela até o último dia da nossa vida. Mas, assim, algo que exigiu muito de ti, que tu teve que te reinventar, ou até algo pitoresco, algo que tu queira... Porque eu imagino que durante todo esse período de experiência que tu tens, tu deve ter passado por situações bem difíceis, estranhas, pitorescas. Queres comentar algo assim? Eu não te perguntei isso antes, mas se tu quiseres contar algo assim para nós. Eu acho que uma questão assim muito importante sempre da gente trabalhar quando a gente fala de liderança feminina é a maternidade. Eu vejo que isso é algo assim, que sempre bate fundo no coração das mulheres. E eu entendo assim que eu, de repente, fui um pouco diferente da minha geração. Eu quis ser mãe cedo, né? Eu tinha uma coisa assim que eu queria ser mãe até os 30 anos. Então, eu tive um filho com 26, o outro com 29. E eu brinco, e aí eu encerrei produção. Porque eu tinha na minha cabeça algo assim. Se eu quiser chegar lá pelos 40 e poucos e dar uma guinada na minha vida, meus filhos vão estar maiores e eu vou poder... fazer, né? Então, isso aí são aqueles cenários que a gente monta na cabeça da gente. E o que eu quero trazer, assim, que eu vejo que hoje muitas mulheres entendem a maternidade e a profissão como coisas
que parece que às vezes até competem uma coisa com a outra. Mas quando eu decidi ser mãe e profissional, eu não tinha nenhuma dúvida que eu poderia ser uma boa mãe e uma boa profissional, junto e levando as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje os meus filhos... Eu me incluo, né? Não, e realmente eu acho que isso é muito importante, sim. assim, a gente trazer, porque a gente vê, assim, ó, muitas mulheres talvez optando em não ter filhos porque acham que vai ter que abdicar da vida profissional, que hoje a vida profissional nos exige muito mesmo, mas aí uma dica até que eu dou, assim, eu sempre fui uma pessoa muito exigida na minha vida profissional também. E os meus filhos também criados, né? Eu acho que é importante a gente conseguir levar essa relação, a gente ter uma comunicação clara com os filhos, a gente conseguir ter... hoje a nossa geração também tem uma coisa melhor, assim, que a gente se sente mais livre para poder conversar sobre os vários assuntos. Eu acho que na geração dos meus pais, por exemplo, tinham certas coisas que eram tabus que não podia se falar. Exatamente. Por exemplo, não podia se falar sobre dinheiro. Isso daí sempre foi uma conversa, assim, muito tranquila com os meus filhos. Eu sempre tive... porque tinha momentos que eu tinha que chegar e dizer, olha só, as coisas na empresa não estão bem, nós vamos ter que segurar o freio de mão aqui dentro de casa. Vamos pegar junto, a gente é uma família e tem que estar todo... né? Exatamente. Então, assim... Eu acho que isso é muito importante, a gente também como mãe poder comunicar, olha só, eu vou ter que viajar porque eu estou tendo uma grande oportunidade profissional. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para viver outras. E a gente tendo essa capacidade de conversar, de orientar, eu acho isso fundamental, assim. E eu brinco, eu gosto de dizer uma coisa assim, eu nunca quis ser a melhor profissional ou a melhor mãe. Eu acho que a gente tem que ser o suficiente. Porque quando a gente é suficiente, a gente dá oportunidade para que o nosso entorno cresça também. Perfeito, então, assim, ó, perfeito. Em questão de criação de filhos, eu sempre precisei que os meus filhos fossem autônomos, porque como eu não estava ali todo o tempo do Eles mundo... precisavam se virar também. Eles precisavam saber se virar. E eu acho que dentro da empresa, com as equipes, a gente também precisa ter isso. Como a gente não consegue estar onipresente, a gente também precisa ter uma equipe que tenha condições de tomar a rédea das coisas, tomar a frente de uma decisão, às vezes, quando tu não está lá de corpo presente. Certo. Tá, Juliana, agora vamos falar da parte da empresa em si, do desafio da área automotiva nesse momento que tem N situações nessa área, né? Como que tu vês, ou como a empresa de vocês está fazendo frente a essas ameaças, essa concorrência, né? E também, eu acho que vocês trabalham bem a parte de tecnologia, talvez é aí que vocês saem, né, daquele contexto de uma concorrência muito direta, né? Porque eu vejo que a empresa de vocês está tendo sucesso, mas isso não é por acaso. Então, vocês estão usando estratégias, né, para combater a essa concorrência. O que tu pode me falar sobre isso? É bem importante, assim, a gente de novo resgatar a base, né? A gente tem uma base sólida. E a nossa empresa, ela sempre foi uma empresa que começou tendo uma atenção muito grande ao cliente. O atendimento de pós-vendas, que nem a gente diz, aquela venda recorrente, a fidelização de clientes sempre foi algo que a gente trouxe muito conosco. Importantíssimo, importantíssimo. A gente tem clientes que estão na 7ª, 8ª Sportage, que não trocam de carro porque são apaixonados. Eu digo, a gente tem também isso, a gente tem um veículo que é um case de sucesso na marca, que é um carro que tem mais de 30 anos de mercado. E o pós-vendas de vocês deve ser bom, porque em veículos, se o pós-venda não é legal, a pessoa não vem trocar, né? E aí depende de vocês, não é da marca. É o grande diferencial, é o nosso grande diferencial. Né? Hoje nós somos a concessionária de veículos importados mais antiga do Brasil. Né? Então, e a gente tem certeza que o que nos trouxe até aqui é o nosso investimento em pós-vendas, a nossa atenção no pós-vendas, porque assim, além da gente ter uma equipe super comprometida,
nós temos um técnico que é o técnico mais antigo do Brasil, da Kia, que já foi 3 vezes para a Coreia, que é premiado, inclusive. Então, assim, isso também faz parte da gestão da empresa, né? Claro, com certeza. Investir num profissional porque as pessoas querem ter segurança, né? De que vão ser atendidas quando precisar, né? Não, então, isso fideliza. Exatamente. E aí, fidelizando, tu já parte na frente da concorrência, né? Não, eu vou ali porque vou comprar esse carro, porque eu tenho esse respaldo, vou me sentir segura, né? E falando um pouco, assim, também dos players de mercado que a gente tem hoje, né? Hoje, no ramo de automóveis, a gente está atuando, assim, um pouco diferente dos nossos concorrentes, porque a gente vê grandes grupos atuando nas marcas e nós ainda somos uma empresa familiar. Então, a gente ainda tem muito, isso muito forte, essa questão da relação, do relacionamento com o cliente, que nem assim, dá qualquer problema, qualquer questão no final de semana, o meu celular está à disposição, o celular do Jefferson está à disposição. Imagina. Os clientes se tornam amigos, né? A gente tem uma amiga em comum, inclusive, que é a Cláudia Abreu, que foi justamente isso, foi uma cliente que se tornou amiga. A Cláudia, ela foi convidada para um evento de relacionamento que a gente fez em 2015, a gente convidou ela para um show, e aí ela estava assumindo o Conselho Regional de Administração naquela época, e aí ela me perguntou, tem algum administrador aqui nessa empresa? Eu disse, tenho, eu. E aí que eu comecei a voltar a participar do Conselho Regional. Então, eu acho que isso é algo bem importante também, que é outro diferencial pós-vendas, esse atendimento personalizado, familiar ainda, que a gente tem essa acolhida das pessoas, assim. Eu digo, é muito legal quando a gente vai numa empresa, às vezes a gente quer saber a história da empresa, a gente às vezes quer contar. Então, assim, quem vai na Sun Motors tem a oportunidade de ir lá e tomar um café comigo, com o Jefferson, com a Janice, com o meu pai, que ainda frequenta a empresa, com 84 anos. Então, e isso, para mim, é algo que não tem preço. Sim. Né? E falando especificamente, assim, dos novos produtos, realmente a gente tem uma gama enorme de veículos entrando no mercado, tem várias marcas. Nós que somos do segmento, a gente até se perde. Hoje a gente olha carro na rua que a gente não sabe identificar qual é a marca. Então, assim, a gente sabe que a concorrência está aí, que eles estão vindo, mas a nossa base parte é essa. De vocês Exatamente. E aquilo que está dando certo, né? Intensificar ainda aquilo que dá certo. Exatamente. Aí, né? E assim, vamos nos nossos pontos fortes, né? O que te sustenta nos momentos difíceis? O que te segura? O que te sustenta? Qual é as tuas crenças, com relação à espiritualidade? Não sei. Conta aí pra gente. Porque tem momentos que a gente precisa se agarrar em algo, né? Sim. E pra ti, como é que funciona isso? Eu me sustento em Deus, sou luterana desde o meu batismo, assim, a minha família é a luterana. Eu fui bastante atuante na adolescência, na igreja luterana, então, assim, isso é muito forte em mim, assim, essa liderança latente, eu também sempre levei muito para a igreja, e eu brinco, eu sempre tive nessa questão, assim, de trabalho em comunidade, de conseguir usar habilidades ou talvez desenvolver coisas que eu gostaria de ter desenvolvido e estão meio apagadas dentro de mim. Então, sempre que tinha oportunidade, quando meus filhos eram pequenos, de fazer teatro na igreja, eu fazia encontros, essa coisa de relacionamento pessoal, isso daí sempre foi muito forte, assim, eu sou aquelas pessoas, assim, com a casa cheia, que nem eu brinco, da nossa linha eu tinha que ter uma Carnival. Porque e onde fica tímida nessa história aí? Pois é, ela ficou lá no passado. Não, tá ótimo. Mas ela ficou lá no passado, né? A timidez. Mas eu sempre fui uma pessoa muito de comunhão, sabe? Isso sempre foi muito importante. Então, assim, com certeza Deus é a minha base. E a minha família. A minha família me sustenta, assim, de uma forma que nem eu digo assim, quando às vezes eu acho que eu não tenho mais força nenhuma, eu penso neles e vambora. Ressurge das cinzas. É isso. E eu sou uma pessoa, assim, que eu sempre coloco muito amor em tudo que eu faço. Uma pessoa uma vez me disse isso, ela disse assim, tu só diz sim quando tu for encarar
essa situação, assim, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Então, isso é uma dica, assim, que eu levo para a vida. E tu disse sim pro nosso podcast aqui. Brincadeira. Mas, Juliana, dá uma dica pro pessoal aí de algo que tu acha, assim, que é valioso. Não sei se uma leitura de algum livro ou alguma prática, né? Ou algum arroba. Gostaria que tu desse uma dica pro pessoal. Pois é, como eu gosto de ser bem disruptiva, eu vou dar uma prática diferente, então. Até porque eu acho que são muito momentos, assim, que a gente vive, né? Os próprios arrobas que a gente segue. Hoje o algoritmo nos leva, né? Ele vai nos afunilando, ele só vai entregando aquilo que a gente está consumindo e muitas vezes a gente acaba ficando sem repertório. Fica preso. Isso é uma tem coisa que lutar me incomoda. contra isso. Isso é uma coisa que me incomoda, essa falta de repertório. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de ter bastante repertório. E eu vou dizer para vocês, assim, ó, que livros é uma coisa, assim, que eu sempre gostei muito de ler, mas acaba sendo uma coisa que eu não tenho muito... Não consigo ter esse hábito constante. Gostaria de ter o hábito constante. Já estou no meu 2º livro esse ano, até porque foi uma das minhas resoluções de ano novo, agora para 2026, leitura. Só que ontem eu participei de um ateliê de escrita. E eu vou dizer para vocês, assim, ó, que ele foi transformador. E eu me recordei de algo que eu fiz há uns 4 anos atrás. Foi terapêutico quase. Não foi quase, foi 100% 100% terapêutico. Então, assim, ó, a dica que eu daria justamente essa pra gente voltar a escrever. Pra gente sentar, às vezes, pegar um papel em branco, uma caneta, um lápis, quer uma caneta colorida... Mas, assim, para a gente colocar no papel e escrever um pouco daquilo que a gente está sentindo, um pouco do que... A gente conseguir, talvez, fechar os olhos e olhar um pouco para dentro da gente, escrever um pouco do que tá dentro do nosso coração. Eu acho que isso nos ajuda a organizar melhor as ideias, porque hoje a gente vive uma vida tão corrida, todo mundo, assim, falta tempo, não conseguir encaixar... Mas, assim, o tempo pra gente, ele é extremamente necessário, né? Aquele tempo pra gente mesmo, né? Pra gente mesmo. E se trabalhar da forma que for, que fizer mais sentido, que der mais eco. E eu utilizei essa técnica ontem, né? Até a gente estava comentando também na Academia Sonata com a Soraya Schutel, que é maravilhosa. E quando eu comecei a escrever ontem, eu até quero relatar, porque isso foi muito importante, assim, eu comecei a escrever e não tive problema nenhum, era escrita livre, eu comecei a escrever e eu não parei mais. Na hora que tinha que parar de escrever, para mim foi um desafio, porque eu acho que eu tinha tanta coisa que eu precisava botar para fora. Mas tu te permite até isso, dentro daquilo que nós estávamos falando, de autoconhecimento, de se trabalhar, tem uma premissa básica da gente se permitir. Porque pode ter a melhor técnica do mundo. Se a pessoa não se permitir, né? No caso, tu disseste que é disruptiva, ok. Mas mesmo pensando em algo diferente, como tu pensaste na escrita, se tu não te entregasse de verdade, de corpo e alma, tu não ia conseguir esse resultado que tu tivesse. Exatamente. Né? E aí eu quero comentar com vocês ainda o que foi mais extraordinário, quando eu parei de escrever. Gente, vocês não têm noção do estado que estava o meu braço e a minha mão. Parece que todo o peso que eu estava carregando do meu corpo estava no meu braço. Foi uma coisa assim, ó, absurda. E aí eu justamente me lembrei que eu tive um ano novo que eu estava assim, muito tensa. E eu resolvi fazer isso. Eu disse assim, dia 1º de janeiro... Qual é o terapeuta que vai me atender? Quem que vai resolver isso? Eu disse, contigo mesmo. Eu vou ter que dar um jeito, né? E aí eu peguei e comecei a escrever tudo que estava acontecendo e os sentimentos que estavam vindo na minha cabeça, aquilo. E aquilo foi tão bom. E ontem eu pensei assim, nossa, fazem uns 4 anos que eu fiz isso e eu não fiz mais.
Então, assim, eu daria essa dica da gente incluir esse tempo, da gente conseguir também a escrita. Tem pessoas que, às vezes, através do desenho, conseguem fazer isso, né? Colocar para fora. Eu acho que isso é bem importante, assim, a gente conseguir botar para fora aquilo que está nos angustiando, ou aquele momento que a gente está vivendo. Às vezes, até a beleza do momento a gente não consegue entender se a gente não expressa e materializa ela. Infelizmente, nosso tempo está chegando no final. Juliana, eu te agradeço muito, de coração, todo esse compartilhamento que tu fizeste conosco aqui, experiências riquíssimas, experiências vividas, experiências verdadeiras. Não foi uma narrativa de algo que seria bom, que tu estás vivendo tudo isso e compartilhaste com muito amor, com muito carinho aqui conosco. Te agradeço muito. Tá? E foi um prazer imenso estar aqui contigo, e estamos encerrando o segundo episódio da 4ª temporada. Até o próximo.